Olá, a paz de Jesus para todas! Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos pequeninos? Vamos lá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre autonomia. O que seria isso, né? Principalmente para as mamães esse papo. Muito interessante para nós, né, que somos mães. Eu, como vocês sabem, sou mãe de 2, né? Professora. Então, o desenvolvimento da autonomia é muito importante para mim no meu dia a dia. Eu observar isso nos meus alunos e observar isso nos meus filhos. Então, por ser uma coisa do meu dia a dia, eu resolvi compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês. O que seria autonomia, né? Autonomia é a capacidade de governar-se pelos seus próprios meios. Ou seja, é fazer aquilo que você já tem maturidade suficiente e tem desenvolvimento físico e intelectual para realizar. Então, na verdade, é fazer tudo aquilo que está ao seu alcance e dentro das suas possibilidades naquele momento. Para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de citar um versículo bíblico que tem muita relação com a autonomia, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus ele estava crescendo fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Jesus estava crescendo de forma completa. E a palavra de Deus nos diz que isso acontecia diante de Deus e diante dos homens. Quer dizer, as pessoas podiam ver, contemplar o Senhor, ele crescendo e se desenvolvendo. E desenvolvendo a sua autonomia. Ele ia fazendo tudo aquilo que era necessário, tudo aquilo que ia sendo possível para ele ao longo do tempo. Não é verdade? E esse versículo, ele se encontra lá naquele momento em que Jesus fica em Jerusalém, né? Na casa do Pai, junto com os doutores da lei. E interessante que os pais, quando encontram Jesus, depois de procurar 3 dias, né? E eles ficam maravilhados de ver como Jesus está, né? Claro que certamente preocupados. E a mãe, né? Maria, ela fala: meu filho, por que você fez isso? Né? Mas com tanta tranquilidade, com tanta segurança, né? Que mostra pra gente que esse desenvolvimento de Jesus se deu por conta da criação que ele recebeu. Com certeza, o Senhor, nosso Deus, ele é perfeito e ele escolheu a pessoa certa para direcionar o seu filho Jesus aqui na terra, né? Então ele escolheu Maria porque ele sabia que Maria era temente a Deus. Certamente para ela ter essa atitude e para ela conseguir desenvolver em Jesus, permitir que ele desenvolvesse a sua autonomia, ela precisaria estar ligadinha com Deus, e era isso que acontecia, não é verdade? Então, o que acontece com os nossos filhos? Desde que eles nascem, né, a gente começa a ensiná-los, não é verdade? A transmitir para eles alguns conhecimentos que são nossos. E a gente vai ajudando os nossos filhos no seu crescimento. Isso é o desenvolvimento da autonomia. Quando ele é bebê, ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Na verdade, ele não consegue fazer quase nada. Então, a gente amamenta, a gente troca as fraldas, a gente faz tudo pela criança. Mas à medida que ela vai crescendo, o que a gente vai fazendo? A gente vai dando autonomia. A gente vai ensinando a falar, a gente vai ensinando a andar, a gente vai ensinando os nossos filhos a se desenvolverem. E isso faz com que eles cresçam, não é verdade? E eles se tornem autônomos. Qual é o ápice da autonomia? É quando o teu filho já não depende mais de você. Ele já se torna um adulto e totalmente independente. Esse é o nosso objetivo como pais, embora muitas vezes possa doer o nosso coração. Mas a nossa função é essa: tornar os nossos filhos cada vez mais independentes de nós, no sentido de ele consegue realizar tudo o que ele precisa realizar na idade que ele tem para se desenvolver, para viver bem, para ser uma pessoa completa. E para isso existe um processo.
A gente vai ter 3 vídeos para falar um pouquinho sobre autonomia. Inicialmente, a gente não permitir, não fazer, na verdade, para os nossos filhos aquilo que eles conseguem fazer já na idade que eles têm. E à medida que eles forem crescendo, a gente vai ensinando, ajudando, dando a ele condições de realizar as suas tarefas, as tarefas que eles têm condições naquela faixa etária, para que ele não seja um adulto que não tenha confiança em si mesmo e autonomia para desenvolver tudo o que ele precisa. Espero você no próximo. Tchau, tchau!